Olha só, para quem não me conhece, meu nome é Augusto Winters, Eu sou Martina do Winters. Centro Paisagístico, Isso. e hoje nós vamos receber o Super Augusto Akin. Deixa eu dar uma lida aqui no currículo Basta dele. currículo É aqui. avaliador e mentor do Programa de Aceleração de Startups da Inovatia Brasil. Olha aí, ó. Responsável pela edição do Mapa de Oportunidades, Atração e Investimentos e Plano de Desenvolvimento para 17 cidades do Mato Grosso e 45 do Mato Grosso do Sul. Olha aí, ó. Consultor em marketing, foco no mercado do Sebrae Mato Grosso. Consultor sênior do. E agora? Ali, Ou é ali né? do Sebrae e também do Paraná. Olha, o homem é nacional. Autor do termo de referência em foco no mercado no Sebrae, autor da metodologia de oficina de planejamento participativo do Sebrae Espírito Santo, olha, tô falando que ele é o Brasil todo, autor do curso de gestão do mercado, mercadologia para lojas de material de construção, Sebrae Mato Grosso também, o autor do livro Consultoria Empresarial. Bom, gente, e aí vai. Ainda vamos falar ali até ali o currículo desse super ninja e grande amigo, né, Augusto Ack. Boa noite, Augusto. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Martina. É um prazer Boa estar aqui com noite. vocês e preparei aqui algumas anotações para a gente tentar levar informações importantes para a galera aí. E, ao contrário do que vai parecer inicialmente, é para motivar o pessoal e colocar perspectivas positivas, viu? Que Como bom. dizem aqui em Minas, porque eu estou em Minas agora, tá ruim, mas tá bom. Entendeu? Então a gente vai tratar disso. É isso aí, Augusto. Estamos precisando, tem muita coisa negativa aí, né? Augusto, você se formou onde, na verdade? Olha, eu me formei em contabilidade pela USP, depois eu fiz marketing pela PUC, depois eu fiz uma especialização de varejo pela USP, depois eu fiz MBA e Business na FGV. Olha, Nossa, aí, que legal. bacana. Fora por grandes empresas que você passou, né, Augusto? Você esteve na Cooperativa Olambra, inclusive, né, na jornada da sua Sim, vida eu comecei a profissional. trabalhar na Olambra em 1990, quando ela estava se dividindo em unidades de negócio. Na época estava sendo criada a unidade de flores e plantas. E aí primeiro cuidei da contabilidade lá na área de flores e plantas, e depois eu fundei a área de marketing. Eu que fui o responsável por criar o Enflor, acabei cuidando da Legal. Expoflora também durante um tempo, então foram bons, acho que uns 9 anos na cooperativa. Deixa um bom legado aqui. É, coisas que ainda existem até hoje, né, Augusto? Uhum, E a uhum. empresa cresceu barbaridade, né, com essas mudanças. Eu não sei se as pessoas têm noção, mas Cooperativa Olambra era antes insumos, fruta, Agricultura, Frango. agricultura, só de carne, né? o frango, tinha muitas outras coisas. Aí, depois, em um certo momento, eles optaram por entrar por CNPJ separados, né? Não é mais ou menos isso, Augusto? Tem. E aí a Flor se destacou, e que é o que vocês conhecem hoje, que é o Velho em Olambra, mas nem sempre foi assim. Então, foi por volta de 1990 essa mudança? Isso, naquela época, estava sendo instalado o primeiro relógio, porque a galera já tinha. A Alhambra, isso é uma coisa positiva, tá, gente? Ela quebrou, ela quebra a cada 7 anos, quebrava a cada 7 anos, né? E numa dessas quebradas, em 89, porque eles vendiam flores através de filiais próprias, caminhões próprios, tal. Numa dessas quebradas, os produtores falaram: olha, lá na Holanda tem Velling, vamos fazer Velling aqui, etc, etc. E aí eles começaram a primeira versão do Velling com umas lâmpadazinhas, assim, era um negócio, era coisa de abajur, assim, saíam uns fios, assim, da parede, e tinha um trenzinho de É, abajur que se apertava, assim, né? Fizeram o teste, deu certo, e aí eles decidiram comprar um relógio de segunda mão lá de Benel,
E aí foi nessa época que eu vim. Então, foi bem no comecinho. Legal, Né? legal, Legal. legal. Depois o Vernon teve que sair aqui do centro de Olambra, porque é, entrou em colapso, né? Um monte de caminhão e coisa e tal, e agora que foi para o outro lado ali da rodovia que a gente fala, que fica no município de Santo Antônio da Posse. E para quem não conhece, o Vernon, em holandês quer dizer leilão, é onde a Olambra vende plantas e flores, né? Aonde Augusto Ack também plantou ali os seus conhecimentos. E hoje é um sistema high-tech de venda de plantas e flores, e não é aquele leilão que quem dá mais, né, Augusto? Não, É é um verdade. leilão ao contrário. E vou tirar 2 minutinhos. Eu não sei se vocês sabem a origem desse modelo. Muito antigamente, lá na Holanda, haviam produtores de verdura. E esses caras eram bons e todo mundo queria comprar deles. Aí eles iam com um barquinho lá pelos diques até um determinado local, que era a comercialização, e não sei de que onde que veio essa ideia, eles falaram assim, olha, se eu for tentar vender no método tradicional, demora muito. Quem dá mais? Quem dá mais? Fica um tempão aqui. Eu vou inventar um trem que é um leilão ao contrário. Ixi. Estou ouvindo, Augusto, Vocês estão tá vendo? certo. Tá. Tá. Tá tudo Aí, certo. olha, eu tenho uma caixa de repolho. Aí, vamos dizer assim, isso aqui custa, sei lá, 10 florins. 9,99, 9,98, 9,97. Ele ia diminuindo na boca o preço daquela caixa. Até que alguém erguesse a mão. Quem erguesse primeiro levava, não tinha segunda chance. Aí acontece, com o tempo, o preço variava, que nem oferta e demanda. E o barquinho estava na água, e o barquinho também variava por causa da uma ondinha, um vento. Isso chama velho de velejar. Então, a origem do velho em Holambra, a origem do sistema velho, vem dessa coisa do barquinho que fica flutuando, assim como o preço flutua devido à oferta e à demanda. Que legal. Olha aí, um pouco de cultura aí, né, gente? Legal. Velho vem de vela ainda, né? É legal. De velejar. Que legal. E aí, Augusto, o que que você nos traz de boas novas, então? Que você falou que você não vai dizer mais. Não. Olha só, eu me preparei para contar histórias, sabe? O bom da vida é contar história. E eu tenho algumas para contar. Eu vou começar falando uma ou outra, daí a gente vai interagindo, depois eu falo uma ou outra e assim vai, tá? A gente está passando por um momento único na história da humanidade. A pandemia do Covid, ela foi tão impactante que causou nas pessoas um efeito assim, ó. A gente é guiado por um calendário estabelecido já desde Roma, de um ano que tem 12 meses, 100 anos que formam um século, não sei o quê. E a pandemia, ela quase criou um subséculo. Então, até o ano 2000, todo mundo com medo do bug do milênio. Em 2020, a pandemia chega no Brasil, fica aqui 2 anos e pouquinho. E esse período 2020 a 2022 causou um trauma nas pessoas. E eu vou falar daquilo que eu vi de coisas escritas, talvez vocês possam confirmar ou não. As pessoas perderam a memória do que aconteceu de 20 a 22. Todo mundo lembra claramente o que aconteceu de 99 para trás. E todo mundo lembra muito claramente de 2022 para frente. Mas esse período de 20 a 22 foi tão traumatizante, porque foi chegando, saiu do bug, depois teve as torres gêmeas, depois teve o Covid. Isso criou um trauma. Então, é como se fosse um século de 20 anos que não deixou memória, mas deixou uma tragédia, que foi, além das perdas, uma forte insegurança quanto ao futuro, quanto à fragilidade da vida. Hoje, o passado parece melhor do que o futuro. Então, você olha para frente, você não tem, a maior parte das pessoas, até eu me incluo nisso também, não vê muita perspectiva para o futuro, mas lembra de coisas boas do passado, né? Então, está todo mundo tentando se apegar no passado. Esse nível de insegurança, de fragilidade, de estresse, de turbulência emocional, afetou demais todos os mercados, todas as pessoas. E eu lembro no começo da pandemia que havia vai ter que fechar as lojas, vai ter que
proibir a circulação, isso aí vai matar todo mundo, gente. Né? E flores, pelo bem ou pelo mal, plantas, foi um dos poucos setores que foi favorecido pela pandemia. Porque presas em casa, a demanda cresceu de um jeito, o pessoal estava bilolado da cabeça. Então, queria trazer plantas. Isso é interessante, porque você pode fazer uma similaridade. Os países com maior consumo de plantas no mundo são os países ali do extremo norte, Noruega, Dinamarca, etc. Por quê? Porque eles passam um inverno tão rigoroso que eles são obrigados a ficar dentro de casa, sei lá, metade do ano, ou coisa assim. Então, eles consomem muitas plantas para trazer a vida para dentro de casa. Isso nada mais é do que a própria pandemia. A pandemia fez o pessoal ficar dentro de casa. Né? Então, isso fez com que, em primeiro plano, as plantas de flores tiveram um crescimento de demanda devido a essa necessidade psicológica de se conectar com a vida, com a natureza. Tá? Isso tem a ver com muitas das pessoas que estão aqui, que vão assistir depois a live gravada. A demanda foi tão grande que todo mundo, principalmente prestadores de serviços, começou a abrir loja, ponto de venda. Porque talvez no trabalho não tinha tanto serviço, mas venda de planta era uma beleza. Então, de 20 a 22, por exemplo, a venda foi muito boa. Né? Foi muito boa porque a demanda estava aquecida, houve um aumento de pontos de venda, muitos e muitos prestadores de serviços que trabalhavam com serviços, aí resolveram também abrir seu ponto de venda e se beneficiaram disso. Essa foi a parte boa. De 23 para frente, o negócio deu uma embicada para baixo. Porque daí o pessoal começou a circular, né? Começou a buscar outras soluções para lidar com as suas angústias, a turma muito preocupada com viver experiências de contato com a natureza, ao céu aberto e tudo isso. E a gente acabou perdendo parte desses consumidores que tinham entrado no mercado entre 20 e 22. E como a maior parte das pessoas que tinham loja antes ou que abriram loja nesse período estavam muito escorados na oferta de produtos, eles não tinham argumentação para fidelizar clientes. Hoje, a gente vive uma realidade que é fruto muito desse período de desgaste de 23 para cá. Então, quando a gente, às vezes, reclama porque o cliente sumiu, o faturamento não está mais pagando as contas, aí alguém... Só não vamos jogar um sapato aí porque não dá para me atingir, mas... em grande parte, é culpa da gente mesmo, porque a gente não foi empreendedor o suficiente para criar um acolhimento para esses clientes, e a gente deixou eles irem embora. Então, existe uma máxima em economia que fala assim, elasticidade, preço da demanda. Ele mede a relação de variação de preço com variação da demanda. Durante a pandemia, de 20 a 22, houve um aumento de preço e houve um aumento de demanda. Isso é totalmente economicamente inexistente. Nunca acontece isso em outra, né? Geralmente, quando aumenta o preço, a coisa não vai, né? Só quando baixa o preço, sobe um tanto, mas não é tanto. Aqui subiu o preço, subiu a demanda. Depois de 20, na faixa de 23 para cá, os preços continuaram altos, mas quase que estáveis, altos para estáveis, mas a demanda veio caindo, veio caindo, veio caindo. Isso está ligado à nossa perda de capacidade de se relacionar com o cliente e, principalmente, com a nossa crise de identidade. Seja você dono de loja, ou seja você prestador de serviço, em geral, você é muito focado na execução. Né? E o negócio hoje não sobrevive se o dono do negócio for simplesmente um executor. Ele combina um momento de execução, que ele tem que cuidar de tudo, se ele não fizer, para, e um momento que ele é bombeiro do saldo do banco. Ele tem que ficar apagando incêndios, ele vai para lá e vai para cá, vai para lá e vai para cá. Só que era ele que deveria estar pensando
o futuro do negócio, a inovação do Estratégia, né? negócio, o marketing para os clientes, ele não tem tempo para fazer isso, porque é da mão para a boca, é vender o almoço para pagar a janta. E essa dificuldade de conseguir evoluir de artista porque eu digo que ele é um executor, ele fica envolvido com a operação, para um empreendedor, tem sido a maior causa dos problemas que a gente vive. Então, tem que haver um despertar de todos nós, para poder saber que o dono é o patrimônio mais importante de um negócio. E se ele não fizer o papel dele... E o tempo livre, né, Augusto? Já tem que ter tempo livre. Se ele está tomado pela execução e por os incêndios financeiros, quem que vai cuidar do negócio dele? Aí, quando ele reclama que o cara não vem mais, quando ele reclama que não tem previsibilidade de vendas, na verdade, ele está cuspindo para cima, porque, até tem um termo que vocês usam muito, que é a concorrência com o Zé das Couves. Se a sua gestão ela é totalmente operacional, você nada mais é que um Zé das Couves mais bonitinho. Mas só que aquele Zé das Couves tem um preço mais barato. E o cliente não te respeita mais. O cliente não vê valor em você. Se eu não vejo valor em você, eu vou pegar o cara que vende mais barato e pronto. Vocês são tudo igual. Vocês são tudo japonês. São tudo japonês, eu vou pegar aquele que custa mais barato. Por que eu vou gastar dinheiro com você? Então, nós temos que recuperar, primeiro, a nossa paz mental. Porque quem é dono de negócio e está mordendo a língua não vai para lugar nenhum. Segundo, temos que melhorar a nossa gestão de processos para fazer com que você delegue mais e escale o seu negócio. E terceiro, temos que criar tempo livre para o dono da empresa gastar com a questão do cliente, com a questão da inovação, e aí se dá bem. Então, esse é um resumo da nossa situação. Realmente, né, a gente perdeu. A coisa mais difícil hoje é conseguir uma carteira de clientes, né, Augusto? Você não consegue recuperar, né? Muita gente vai pelo preço e esquece que nem todo preço entrega o valor que o cara ele tá precisando ou que ele está merecendo, vamos dizer assim, né? Eu sempre falo assim que a gente não é o que merece, a gente é o que negocia. E hoje o que mais o empresário tem que fazer é negociar para que o cara se sinta contratando, vamos dizer, o profissional, né? Mas pagando o preço do Zé das Couves, como você falou. A diferença grande que a gente sente aqui, Augusto, é que, na verdade, antes a gente vendia um serviço. Hoje, a gente vende o que entrega, né? Então, antes você falava assim, aqui é um celular, não, faz isso, faz aquilo. Não. Hoje eu falo para ele, você com esse celular, você vai ganhar tempo, você vai poder fazer isso, fazer aquilo, isso vai resolver seu problema de dor aqui, a dor ali. Então, o que mudou no sistema de vendas que eu senti o maior impacto, eu não vendo mais o celular, eu vendo que ele resolve para você. Você está certa. Gustavo falou uma coisa importante também, mas eu vou dar uma ampliada nesse conceito. Tá? Legal. Existe uma máxima de marketing que fala assim: não venda produtos ou serviços, venda benefícios. Tá? Sim, então, aquele que vende benefício foge da comparação e consegue agregar valor. Esse é um aspecto importante que tem tudo a ver com o que você falou. Uma coisa que o Gustavo falou, que pode ser melhorada, é um ledo engano que a gente costuma ter. Apareceu um cara aí que quer contratar um projeto, né? E está falando comigo e mais 3. Bom, vamos negociar, vamos ver onde chega. Não, você está errado. A venda não acontece no momento que o cara vai fazer a negociação de orçamento. A venda acontece um tempo grande antes, quando ele começou a pensar que vai contratar aquele projeto. Então, quando chega no momento da negociação, ele tem que chegar para você já vendido. Mas como ele aconteceria isso? Porque você tem que ganhar credibilidade e autoridade antes, na sua forma de estar
produzindo conteúdo, mostrando, olha, vou te falar aqui 10 erros no projeto de paisagismo. Porra, se eu vejo um post desse aí, e eu estou pensando que daqui a pouco eu vou fazer um projeto, ó, já vou guardar esse cara aqui, que esse cara aqui parece que entende do trem. Né? Porque, então, Boa. essa disponibilidade de catequizar o cliente reduz problema na hora do orçamento. Né? Existe uma crise de confiança do consumidor com qualquer tipo de prestador de serviço. Né? Eu digo isso porque eu tive recentemente aqui um trabalho com reforma aqui em casa, eu vou te contar. Olha, o setor de construção está Você tem que pedir de joelho para o cara fazer um serviço que você tem dúvida ainda do que vai ser aquilo que vai dar. Pelo amor de Deus, me maltrata, sabe como é que é? Me maltrata, porque serviço está... né? Então, nós vivemos, especialmente em serviço, numa crise de confiança. Tá? Então, se o proprietário arrumar a cabeça dele, organizar processo e tiver mais tempo para poder investir esse tempo nessa comunicação, interação com o cliente, ele vai conseguir se comunicar melhor. E aí, se comunicando melhor, ele automaticamente se credencia. Aí o cara entende por que existe um valor ali. Hoje, sim, todos nós somos uberizados. Sabe? Você acha que você dá risada daquele cara do iFood que está entregando, você também é uberizado, negão. Você é vendido pelo menor preço, você é uberizado. Então, nós nos tornamos genéricos, nós perdemos a identidade, porque nós deixamos de, talvez nunca tenhamos feito até, né? Deixamos de promover esse relacionamento com o cliente. Então, existe uma necessidade de despertar. Não adianta... o jardineiro mais honesto está no inferno junto com um grande empresário que faliu. Não adianta. Suar e se esforçar não vai resolver nada para você. Você tem que saber criar o seu próprio mercado. Essa criação tem que gerar confiança em você, e essa confiança é traduzida pelo nível e pela qualidade do conteúdo que você produz. Então, a venda começa antes da venda. Né? Porque como todos nós somos executores, nós estamos presos na operação, a gente não tem tempo para pensar, né? Vai naquele batidão, tem que pagar não sei o que amanhã, não sei o que lá, então você nem pensa. E aí você mesmo está dando tiro no pé, essa é a realidade. Você acha que o cliente também mudou depois da pandemia, Augusto? Excelente. Essa pergunta é excelente, porque todo mundo fala que mudou, porque realmente mudou, mas as pessoas elas estão presas a um lado só da moeda. O que é que a gente sabe hoje? Incrivelmente, a renda no Brasil tem crescido ano a ano. Tá? O nível de emprego diminuiu, desemprego diminuiu bastante, e o nível de renda cresceu. Uai, mas se cresceu, para onde foi esse dinheiro, né? Até esse ano agora, o Lula mudou lá a tabela do imposto de renda, então passou a pagar só de 5 mil para cima. Isso é dinheiro que entra. Agora tem o desenrola aí para poder ajudar a financiar, renegociar as dívidas e tal, né? Aí alguém vai pensar assim, porra, mas onde é que foi o dinheiro se aumentou a renda? Olha, apesar da renda ter aumentado, a gente vive um aumento de custo de vida tremendo, né? Tudo está mais caro. Então, parte desse ganho de renda foi comido pelo aumento do custo de vida. A segunda coisa é que, principalmente no período de 23 a 25, a galera saiu do Covid esfomeada e saiu movido por uma demanda chamada eu mereço. Ah, não sei nem quantos anos eu vou viver, eu mereço. Vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou para Nova York, vou fazer o diabo. Vou fazer carnê a perder de vista. Se endividaram. Então, o endividamento das famílias cresceu de um jeito, entre 23 e 25, 60% da população está no Serasa. Como não tem nada tão ruim que não possa piorar, aí vieram as bets. Pô, tá foda, meu. Eu vou arriscar uma sortinha aqui para ver se eu faço um milagre, salvo minha vida nessa aposta. Então, entre custo de vida, juros de endividamento e bets,
a renda disponível para consumo diminuiu. Então, houve um aumento da renda, mas a renda disponível para o consumo caiu. Aí, essa queda só contribuiu ainda mais para o aumento do endividamento, porque você não vai deixar de... Você não pode pagar luz muito tempo, senão você fica sem luz. Não pode deixar de pôr gasolina no carro, senão você não vai trabalhar. Então, você foi ali fazendo mirabolanças. Isso realmente restringiu o poder de compra. Tá? Agora, veja bem que daí nasce uma oportunidade também. Saídos da pandemia totalmente transtornados, as pessoas realmente mudaram o seu comportamento de consumo. Então, hoje, elas estão mais preocupadas com comida saudável, com a saúde da pessoa, elas estão muito preocupadas com recuperar o equilíbrio emocional. Há muitos casos de gente que até se afasta da internet, das mídias sociais, porque aquilo ali é um caos. As pessoas estão buscando algum local de paz. As pessoas querem, sabe, recuperar o seu prazer de viver. Nesse intervalo, os três mercados que mais cresceram foi bem-estar, pets e plantas. São os três que cresceram mais. Bem-estar tem a ver com a saúde, pets e plantas são muito similares, né? Que você se afasta de gente, porque gente é só problema, e aí você cuida de uma coisa ali que não vai te encher o saco. E a flor deixou de ser ornamental para se tornar terapêutica. E essa é uma pegada importante. O jardim que você faz na casa de uma pessoa, o jardim de inverno dentro da casa, a decoração de uma churrasqueira, sei lá, ela tem a ver com um microcosmo que ajuda a pessoa a ficar sentadinha lá e recuperar suas energias. Então, da mesma forma que essa coisa do Covid trouxe isso do eu mereço, do endividamento, da vida louca, agora está havendo uma reversão. E a demanda pelo bem-estar, a demanda por atividades manuais, porque a atividade manual é como se fosse assim, uma terapia. Se você chega em casa e vai cuidar ali do seu jardim, chega em casa e vai cozinhar, por exemplo, chega em casa e vai fazer um kokedama, você vai... qualquer coisa. Isso te ajuda a te deixar de escutar o mundo e ter foco. Você ganha foco, você ganha resiliência. As lojas, os empresários, os prestadores de serviços não têm sabido trabalhar bem isso. Tá? Então, é uma oportunidade que está passando. A primeira tem a ver, como eu falei, daquela questão da organização do empreendedor para gerar tempo para se dedicar mais ao contato com o cliente. E a segunda é entender mais esse novo comportamento de compra e o que ele prioriza. Aí alguém vai poder falar assim, uai, o cara ganhava 6, aí ele passou a ganhar 10, só que agora ele tem 7 de custo, aqueles negócios tudo que eu falei, e 3 só dá para comer. Uai, a Beth entrou no pedaço e arrancou dinheiro de outros mercados e levou para ela. Nós também nós temos que roubar dinheiro dos mercados que estão do nosso lado aqui. Tem muito dinheiro que está indo para outra coisa. É mais barato você ter um hobby com plantas do que pagar terapia. Então, existe como você tirar leite desse coco, que é roubar dinheiro de outros mercados. Mas isso não vai acontecer naturalmente. A pessoa que é dona de negócio, ela tem que ter essa capacidade de poder argumentar, poder catequizar. Então, existe uma grande janela de oportunidade agora, sabe? E quem souber aproveitar essa janela vai se dar muito bem. Que legal. Olha aí, ó. Trouxe uma Bíblia aí para a gente, Manuel, aperta aqui, aperta ali, para os terraristas que estão aí, ó. Que legal, Augusto, é uma boa posição mesmo para a gente refletir, né? E eu acho que se a gente usar essa posição de segurança para o cliente, né? E pegar esse tendão de Aquiles que você nos apresentou agora, acho que nós, paisagistas, temos grande chance, né, de conseguir aí. E a gente já está vendo, né, que as pessoas que estão construindo casas, vamos dizer,
elas já estão chegando aqui no escritório e já estão pedindo, olha, eu quero fazer um jardim aqui, não sei o quê, coisa e tal, mas a gente já fala assim, olha, já pede para colocar esse cano ali um pouco mais perto da parede, mas não no meio ali onde é que eu quero plantar, né? E mesmo condomínios, né? Vamos dizer, eles estão perguntando ali, ó, onde é que é melhor implantar árvore, se é na divisa, se é no meio, se é não sei o quê, coisa e tal. Então, quer dizer que a gente está vendo ali, ó, o despertar, né? Aos poucos, vamos dizer assim, está longe de ser o ideal ainda, que nem se falou, vamos dizer, eu não acho que a inflação não está nem 3, não está nem 4, não está nem 10%. A inflação para a gente está 30%, 40%. É só ir no supermercado e ver os boletos ali no fim do mês, né? Mas você falou essa coisa ali da pré-venda. Eu queria entender um pouquinho melhor, vamos dizer, isso aí. A gente é consultado, a gente, a gente está fazendo errado, né? A gente é consultado. Quanto sai mais ou menos esse projeto aqui? Aí a gente capricha na proposta, manda o portfólio, aquela coisa toda, mas depois a pessoa não liga, não liga, não liga. E a hora que a gente, depois de um mês, fala, como é que é? Vai rolar? Não vai rolar? Então, já fechei com outro, não sei o quê, e coisa e tal. Veja, vamos passar primeiro por uma situação anterior que você estava falando de que quando alguém vem consultar o projeto, já considera mais a opinião, né, do paisagista na hora de fazer até a construção. Sim. O Ele setor de chega mais cedo, né? O que eu gosto de dizer Sim, é que antes o cara vinha com a casa pronta. Agora vai fazer paisagismo. Não, sim. agora o cliente entra e fala, eu estou programando construir. isso. Entendi. Entendeu? Está Entendi. chegando mais cedo, graças a Deus, né? Porque aí a gente pode andar, tomar algumas decisões. E não plantar em cima de cano, de fio e essas Entendi. coisas. Uma coisa que eu acho, uma referência de mercado no paisagismo, é que as construtoras, porque isso que vocês falam é mais uma situação individual, né? Uma coisa privada, um que vai fazer Sim. uma casa e tal. As Não, construtoras que fazem seus projetos, e constroem lá um prédio, um condomínio, sei lá o quê, eles já consideram o espaço verde um item essencial na atração de clientes. Então, isso está fortíssimo, né? Essa coisa do espaço verde dentro desses projetos mais comerciais, né? Isso corresponde a uma demanda que você percebe também na imprensa, nas mídias sociais, tem muito conteúdo girando sobre isso, né? Existe até uma coisa que diz que agora o luxo não são mais os bens, o luxo é a paz. Né? Então, você poder estar num local que você... vou descompressar aqui, né? Isso ter tempo para ter paz é a maior riqueza que se tem agora devido a esse pinel mental que a gente está vivendo. Né? Então, uma coisa no subconsciente coletivo, isso já está posto. Só precisa ser rabiscado. Quando você fala que a pessoa chega, pede um orçamento, não responde, não fecha, nem dá satisfação, etc., etc., esse ciclo todo, onde ela fez a consulta e eventualmente fechou ou não respondeu, 60 dias, isso para mim é um momento só. É um momento do orçamento. Não é que o orçamento é um dia só, esses 60 dias é o período do orçamento. Tá? O que eu falava é que você tem que fazer um trabalho de 6 meses, 1 ano, e nesse trabalho de 6 meses, 1 ano, você está distribuindo conteúdo, de novo, erros principais no projeto paisagístico, benefícios de um jardim na saúde mental das pessoas, características e peculiaridades que você tem que considerar se você for querer criar um espaço zen que te ajude a ter um centro de energia aí na sua casa. Então, quando eu falo antes, não é antes, dentro desse escopo de 60 dias, é antes lá atrás. Né? Você tem que vender o seu nome para o cliente, despertar confiança e mostrar que você entende o que ele está pensando. Porque o que ele está pensando é isso que está passando nas mídias, essa necessidade de bem-estar, essa necessidade de
de ter um espaço de descanso, de tirar o pé do chão, isso tudo aí. Então, a Tem que venda traduzir isso começa... nas mídias sociais, provavelmente, e no Sim, site. primeiro nas mídias sociais, mas o Tá. legal é Vai, Beto. você entrar num processo de classificação de clientes, e aí, a partir dessa classificação, você cria um grupo fechado de WhatsApp, aí você dá um outro nível de informação ainda para aquele grupo fechado, né? Tá. Porque tanto você engaja, sugere novas compras, como você cria indicação para outros clientes, etc. Então, também você precisa classificar a intensidade por nível de relacionamento com o consumidor. Você tem que jogar ele para uma escala acima cada vez, e esses caras vão ser seus Todo funil, advogados. né? É, É todo é, funil. É. é. Beto, queria fazer uma pergunta. Abre o microfone, Beto. Não, está fechado. Beto? Foi tomar um café? Não, Beto está aí, Está está tentando fechado. abrir o Tem que abrir o microfone. microfone. Mas você não silenciou todo mundo aí, Martim? Não tem um comando aí que bloqueia ele abrir, É, não? mas ele tem que abrir o dele, eu não consigo ativar. Estou tentando aqui, mas não sou eu que consigo. Quer escrever, Beto? Não está conseguindo abrir o microfone? Acho que ele, sem querer, saiu. Foi tomar um cafezinho. Acho que deve ter. O- Daqui a pouco É que ele ele volta aí. saiu para entrar de novo, ver se funciona, né? Talvez. Pode ser, ele não está. Ah, o que que seria esse grupo? Olha, a Gleice está perguntando o que que seria esse grupo de WhatsApp que você mencionou. Legal, legal. Olha só, vamos colocar os universos do WhatsApp. Existe uma coisa do WhatsApp que é assim, eu tenho a Martina cadastrada, escrevo lá, oi Martina, tal, o que você acha de fazer essa ação aqui e tal? Isso é uma comunicação direta, e aí pode ir, pode voltar tal. Existe uma segunda, eu vou falar uma coisa que pode ser até óbvia para vocês, mas só para a gente contextualizar. Existe uma segunda situação, que são as listas de distribuição. Aí você tem pessoas que você cadastra nessa lista e você que manda só promoções, sei lá o quê. Eles não podem falar com você por essa lista. O grupo, ele é semelhante à ligação individual, onde todos podem falar, mas somente aqueles que você autoriza a estar no grupo. Tá? Então, gente, eu vou fazer uma enquete aqui. Qual é o principal problema de manutenção do jardim no inverno? Você bota essa coisa para discutir lá no grupo, e eu aqui é não sei o que, lá não sei o que lá, porque no Brasil tem lugar que chove no inverno, lá no sul, e tem lugar que é frio e seco, né? Então, pode ser até problemas diferentes. Com base nisso aí, você vai dar um pacote de dicas para A e um pacote de dicas para D. O grupo fechado é isso, ele tenta... o tempo nosso é limitado. Então, você não vai conseguir dar uma qualidade de atendimento para Deus e todo mundo. Agora, no grupo fechado tem menos gente. Então, ali você consegue dar uma qualidade de diálogo melhor. Aí, as pessoas vão se sentir reconhecidas. Elas vão se sentir identificadas com você. Aí elas vão perceber o seu valor, devido à sua autoridade. Então, você consegue mostrar melhor, você consegue melhorar a percepção que os clientes, o público tem de você, através de uma comunicação mais qualificada, que se não for feita através de um grupo fechado, ela vai ser desperdiçada, assim, para o universo, e aí você não consegue dar essa qualidade, né? Tá. É que eu imagino que para cliente de projetos isso seja mais complexo, né? Mas... Oi, Não, Beto, você quer abrir? Oi, pode falar. Oi, mas boa o noite. cliente... Está escutando? Sim. Sim, boa noite, Beto. Boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite. Satisfação em revê-lo. Te conheço há bastante tempo, da época do Mercaflor aqui em Joinville. Aham. E aí é uma satisfação estar te escutando novamente com saúde e sempre nos brindando com muito conteúdo. Obrigado. Eu queria fazer um comentário, que eu sou paisagista aqui também,
e sofro as dores que o Gustavo está comentando, né, de passar orçamento e não ter retorno. E o que o Augusto fala, eu entendo assim que a venda anterior está muito relacionado com o que você faz, com o teu andar na tua profissão, com o que tu já fez, com os trabalhos já feitos, as publicações feitas. É um trabalho contínuo que você só vai ganhando conteúdo e ganhando credibilidade, né? Então, esse tempo que esse cliente vai te responder, ele vai ser mais rápido, cada vez mais. Quanto melhor você fica, quanto mais qualificado você é, mais rápido o cliente fecha contigo, porque você passa credibilidade. É por aí? Quase, quase. Esse, na verdade, é um pequeno erro dessa situação. A gente não pode apostar nisso. Dizem que o irmão do Pelé era melhor que o Pelé. Mas só que ninguém nunca viu, não sabe, etc. E o irmão do Pelé morreu anônimo aí, sei lá onde. Por que eu estou falando isso? É óbvio que você tem uma história, você tem um trajeto. E isso cria uma imagem. Mas hoje em dia, infelizmente, a sua imagem, a imagem de todos nós, está muito desgastada, sabe? Então, vale... Eu vou falar uma palavra aqui que está errada, mas eu não sei dizer de outra forma. Vale pouco o que você já fez. Vale pouco. Né? O Neymar foi bom lá no PSG. Tá? Mas levar ele para a seleção agora, Deus me livre, o Neymar não tem condição de ir na seleção. Ele foi bom lá no PSG, mas não dá. Né? Então, o que é que eu digo? Você tem que cultivar o seu valor. Então, não basta ser passivo nisso, é preciso ser ativo nisso. E para você ser ativo nisso, você tem que ter tempo. Entendeu? Se você está todo dia apagando incêndio de conta para pagar, e todo dia resolvendo problema de funcionário que não foi, não sei o quê, você não tem tempo para fazer mais nada. Então, mesmo, melhor ainda, se você tem um patrimônio histórico, um currículo, tá tudo, lógico, isso é importante, mas isso morre. Porque o consumidor tem uma crise de confiança na gente. Ele tem. Todo prestador de serviço, ele tem. Ele não percebe mais ninguém. Além do fato de ele estar com pouca grana, né? Então, você tem que fazer um trabalho de reacender o seu nome no mercado toda semana. Todo dia. Todo dia. O que vale mais, por exemplo, criar conteúdo todo dia ou ser indicado por uma pessoa? Olha, se você quiser fazer um jardim, quiser vender planta, alguma coisa, fala com esse cara aqui. Indicação. O que hoje está funcionando mais? Criar bastante conteúdo na internet ou ser indicado por alguma outra pessoa que você já prestou serviço a ele? Olha, eu vou te dizer que está meio a meio, viu? Porque o cara que indicou você fez com que o cidadão B veio falar com você. Mas nada impede que esse cidadão B veio falar com você, achou caro o serviço e desiste, apesar da indicação do amigo. Tem uma indicação excelente, porque isso tem valor. Mas o cara vai individualmente falar com você. Naquela hora está tudo zerado. A indicação do cara só levou ele até você. Naquele momento que ele passou da porta ali, está zerado o trem. Entendeu? E ele pode, por N motivos, deixar de fechar com você. Né? É só pompa, é só sei lá o quê. Por isso que você tem que fazer, você tem que criar o conteúdo. Ele é bom, inclusive, porque se alguém indicou você, o cara vai pesquisar você. Pô, o cara tem um site aqui, tem um negócio, olha aqui esse post, não sei o que lá e tal. Então, isso já te jogou para frente, porque olha como é que essas coisas se complementam. Né? Então, é muito bom ser indicado, mas não basta, né? A Su e Sol Jardinage quer fazer uma pergunta. Quer abrir o microfone? Oi? Jardinagem? Oi, consegue abrir seu microfone? Oi, boa noite, estão ouvindo? Sim. Estamos sim. Boa noite a todos, professores do Centro Paisagístico. Boa noite, professor Augusto.
parabenizar pela palestra, fazia tempos que eu não ouvia uma palestra tão boa, e mandar um abraço para o meu amigo Beto Amaral, aqui de Joinville, que sempre encaminha, né, o link, o material das aulas, das palestras, e quase sempre eu estou enchendo o saco dele, pedindo alguma informação. Eu trabalho com paisagismo e jardinagem, na maioria das vezes jardinagem, já faz há 1 ano. Sempre tento buscar referências dentro do mercado, sempre tento absorver conteúdo através das redes sociais, e é um tema que me chama bastante a atenção. Aonde eu moro aqui em Joinville tem muito jardineiro bom, que já tem essa credibilidade, essa autoridade ali que o professor mencionou, só que é um pouco relutante em questão de redes sociais. Às vezes até pergunto, por que você não divulga o seu serviço nas redes sociais? Não, a pessoa que divulga, a pessoa que oferece é porque está precisando de cliente e não é um bom profissional. Eu sou totalmente contra, Eu acredito que se você tem um serviço, um produto bom, você tem mais é que oferecer. Isso mesmo. E através da pandemia, a minha geração foi uma geração híbrida, né? Que saiu do tempo sem redes sociais, sem tecnologia, agora está vivenciando isso, né? O pessoal, geralmente, o público que procura jardim é um público mais antigo. Através da pandemia, começou a perceber, né, que teve um contato desse público com as redes sociais para compras, tanto de contratar serviços ou produtos, né? Agora, o ponto que me pega é na questão de produção de conteúdo. Vejo muita gente produzindo conteúdo, muita gente se apropriando de IAs para criar o conteúdo. E a internet, no momento que você entra, é muito propícia, mas também pode ser uma faca de dois gumes. Você pode perder toda a sua credibilidade, toda a sua autoridade. Porque no mundo da jardinagem, às vezes cada um tem uma técnica, cada um tem um jeito de fazer, né? E na hora que você publica esse conteúdo ali, você fica refém a todos os juízes e promotores da internet. Então a questão Gente, né? é a questão que eu fico muito, às vezes, relutante em publicar, até que ponto eu tenho que me especializar, eu vou ficar esperando, o que eu vou fazer, qual que é o conteúdo. Eu acredito que o melhor é um conteúdo didático, né? Onde a pessoa abra o vídeo e assista. Como que faz isso? Eu quero aprender. Não é só postar a foto de um jardim, de um gramado bonito, é criar uma história, criar um enredo, né? Em torno disso. Eu queria ouvir a opinião dos professores sobre isso, né? E também saber se o professor Augusto Kim tem rede social, que eu tentei achar ali, mas não encontrei nada. Muito bem. Essa pergunta sua... Você a bronca, se mesmo não tem, ele fala. Essa pergunta sua é muito rica. Por isso que ele tem tempo, né? E ela, é sensacional, porque, olha só, a situação que nos encontramos hoje. Primeiro, paradoxo. Aqueles que estão muito envolvidos na execução vão morrer. Vão morrer porque é difícil competir hoje sendo só esforçado. Por isso que eu falei daquela necessidade de organizar processos, liberar tempo e ter tempo para ser realmente empreendedor. Beleza. Aí você me coloca a questão da preocupação com a credibilidade do conteúdo. Muito válido, muito válido. Porque, às vezes, até o conteúdo não é nenhum problema, mas a forma com que você expressa o conteúdo é que pode causar um certo prejuízo na comunicação. Então, tem o conteúdo em si e a forma que você expressa. O pessoal que usa IA, por exemplo, vai ter alguma deficiência no próprio conteúdo. Talvez até tenha uma situação de mostrar lá melhor, mas de conteúdo não vai ter, porque ele não tem essa experiência. Mas nós estamos com a resposta certa para a pergunta errada. A pergunta não é essa. Não é como é que é a melhor forma de você produzir o seu conteúdo. A pergunta correta é sobre o que vai ser o seu conteúdo. Ele está numa dimensão maior do que você imagina.
você tem que falar sobre comportamento, bem-estar e a vida das pessoas. A planta, nesse contexto, é só um detalhe. Tá? Então, a gente deixa muito fechadinho, achando qual é a maneira correta que eu tenho que falar do manuseio dessa planta, da organização para um jardim, etc, etc. Isso é muito técnico. Tá? Nós temos que navegar 2 metros para cima. Tem duas pessoas que eu acompanho, que eu vou sugerir para vocês, no Instagram. Um chama C Habitar. Deixa eu ver se consigo escrever aqui. Vou escrever aqui no chat. Esse aqui é um endereço bem bom no Instagram. E o outro é Jonas Lourenço. Esse cara, eu acho que ele é arquiteto. Mas eles têm uma pegada muito bacana em termos de falar sobre comportamento, bem-estar, etc. E as plantas são engajadas nisso. Tá? Então, mais do que a dúvida de que forma tecnicamente, adequadamente eu devesse falar sobre as plantas, você tem que mudar o seu horizonte para falar sobre comportamento, sobre benefícios, dar uma dimensão maior. Tá? Desculpa interromper, sobre as dores também seria um ponto interessante, professor? Sim, as dores é um excelente gancho, né? A gente chama de gancho. Mas você tem que tentar dosar a sua postagem. Imagina que dos 100% que você faz de postagem, 40% são coisas voltadas para essa coisa mais teórica do bem-estar, do impacto das plantas, sei lá o quê. Sim. 30% são coisas voltadas a dores e erros de projeto, coisas mais práticas ali. E 20% são ofertas comerciais mesmo. Às vezes... Você sabia daquilo que a gente oferece no nosso serviço? Isso. Então, sei lá, tem que traduzir isso em coisas. Né? Então, talvez, às vezes, vale a pena você contratar alguém para fazer isso. Sim, é o que eu venho pensando. Às vezes a gente corre o risco de ser muito apelativo, né? E sim, ainda mais com esses tantos gurus da internet, porque sim, de início, para captar a atenção do público, você às vezes precisa de um gancho, de um gatilho, sim, às vezes polêmico, ou que traga uma certa curiosidade, uma certa sensação, para a pessoa continuar acompanhando aquele conteúdo ali, porque se você só ser muito técnico ou cair na celeuma, né, da maioria faz, você acaba perdendo o lead, né? Sim. Existe um termo em publicidade, vou colocar aqui no chat, chama AIDA. AIDA é uma estrutura de comunicação. Se você quiser pedir aquela namorada em casamento, se você quiser vender o seu carro usado, se você quiser comprar um apartamento com preço melhor, você vai usar a AIDA. A AIDA é assim, são 4 passos para você se comunicar melhor. Organize a sua ideia, a sua proposta em, primeiro, chamar a atenção do outro. Depois, desperte o interesse do outro. Depois, desperte o desejo naquilo que você está propondo. E, finalmente, provoque uma ação. Então, ação, interesse, desejo, atenção, interesse, desejo e ação. Tá? Essa é a forma que o pessoal de marketing usa, né? Agora, você tem que trabalhar também, então não sei se você vai conseguir fazer e organizar tudo isso, mas essa é a pauta básica. Tá? Em termos de mídias sociais minhas, eu tenho um Instagram, chama Taak Augusto, no Instagram, e eu tenho um canal no YouTube, chamado Negócios com Flores. E ali eu posto diariamente... Como é que é? Escreve aí. Vou pôr aqui. E ali eu posto só conteúdos e dicas para todo mundo que está no mercado. Tá? Então, acompanhar ali vai ser bom para vocês, porque eu fico só pesquisando coisas que possam ser úteis. Negócioscomflores.com.br. Coisas que podem...
É só negócio com flor, não tem .com.br, não, peraí, isso aqui é só negócios com flor. Aí é site, né? No Negócios.com.br YouTube é o site. E ali, então, é um manancial de ideias para vocês se inspirarem e conseguir fazer esse up. Augusto, me chamando a atenção o que o Su e Sol aí comentou, a ideia não é principalmente você pensar em quem você quer atingir, porque assim, se ele coloca muitas dicas, e faz isso, faz aquilo, ele está, na verdade, alimentando colegas, o que é bem interessante, todo mundo gosta, vai ter seguidores, mas não um cliente que vai fazer um jardim com ele. Vai. Tá aí a diferença dos seguidores e de compradores, né, do seu produto. Uma coisa que você tem que fazer é usar o conteúdo como isca. E esse conteúdo não precisa esgotar o assunto. Então, é muito comum uma estratégia no Instagram que é assim, o cara faz um infográfico, uma letrinha tão pequenininha, não dá nem para enxergar aquilo lá. E aquilo tem várias dicas sobre o assunto dele. Quer receber esse infográfico aqui? Digite aqui embaixo, orelhudo. Aí eu mando para você por mensagem. E aí você tem uma oportunidade de pegar na mão da menina, entendeu? Aí ali já existe até uma IA que vai fazendo umas perguntinhas, tal, não sei o quê, e ele vai, ao mesmo tempo que dá a informação que ele prometeu, o brinde, ele também já parte de uma situação de consultar. Então, o remédio, ele cura e ele pode matar. Se você usar demais o remédio, ele mata. Se você usar o tão certo, ele vai curar. Então, assim é o conteúdo também. Então, você tem que saber trabalhar isso para não entregar o ouro para o bandido, né? Mas ser suficientemente atrativo para provocar uma consulta, né? E a partir dali, depois você explora. Exatamente. Legal. Posso aproveitar o gancho para finalizar? Oi? Posso aproveitar só... um pouquinho. Hoje, onde a gente faz os anúncios, né, que é dentro do gerenciador de anúncio da Meta, ele, para quem tiver interesse, né, ele proporciona você selecionar ali algumas características do público-alvo. E isso que o professor falou é uma forma bem interessante de você criar uma isca para a pessoa clicar e depois vocês... tem vários termos ali, mas o pessoal usa um pixel. Esse pixel acompanha, se você tem uma página ou se você tem um site, até onde a pessoa navegou, até onde ela foi, porque ela não comprou. E assim, passado um tempo, passado alguns meses ali, 60 dias, você consegue filtrando e selecionando quem, tipo, vamos dizer na nossa área, quem tem um jardim, quem tem interesse no produto, e depois você consegue direcionar através de um funil, né, o que você... É aquela historinha, né? Para a pessoa comprar, você tem que oferecer 7 vezes, né? Eu já vi falar isso. Então, você vai criando um carrossel ali para ir selecionando esse público até criar e chegar no momento da oferta, da venda, né? Para finalizar. Mas é bem interessante. Eu vou encerrar aqui, tá? Senão eu vou ficar só falando. Não, mas valeu a dica. Imagina. Bom, caminhando já quase para o limite aí, né? Eu queria falar de duas coisas. Primeiro, vou fazer uma listinha aqui de dicas quentes para quem quer dar um upgrade no seu negócio, tá? É tanto problema na vida que você nem sabe qual é o maior problema, por onde deve começar. O treco tá ruim mesmo, né? Então, a gente tem que botar a cabeça em ordem. A primeira coisa mais importante para desembolar esse nó todo é você recuperar o seu equilíbrio emocional. Se você estiver mordendo a língua, um negócio não pode ser maior do que a cabeça do dono. Quando a cabeça do dono está ruim, um negócio só vai ser pior, não tem como. Então, primeiro, cuide-se. O segundo item mais importante é tentar construir previsibilidade de vendas. Hoje a gente não sabe se vai vender muito, vai vender pouco, você não tem condição de saber. Uai, então é óbvio que você tem que querer previsibilidade. O duro é saber como é que faz isso. Para você fazer previsibilidade de vendas,
você tem que começar a organizar melhor esses conteúdos para recuperar a sua credibilidade, a sua identidade e formar uma comunidade. Comunidade é a história lá do grupo de WhatsApp fechado. Então, você tem que ter um jardim. Jardim seu é aquela comunidade de clientes, porque eles vão te indicar, eles vão comprar de você lá na frente. A venda começa antes da venda. Você tem que se capacitar, porque, mais do que nunca, nós temos que melhorar na gestão de pessoas, né? Então, um quiprocó hoje lidar com gente. Então, você tem que procurar uma forma de se capacitar para lidar com gente. Você tem que lidar uma forma de se capacitar na gestão financeira. O seu negócio tem que ter indicadores para você poder avaliar e tomar decisões mais rápidas. Você tem que se capacitar e entender mais sobre comportamento, sobre consumidor, para saber ter uma linguagem diferente do que a sua concorrência. Você tem que deixar de ser executor para virar gestor. Depois, você tem que tentar criar um plano para roubar vendas de outrem, seja no mercado de paisagismo, ou seja, sei lá, da churrascaria. Nós temos que fazer o cara não gastar lá e gastar com a gente. Para roubar isso, a gente tem que ter uma afinidade com o público através desses conteúdos e quase que sempre tentar fazer um contato pessoal. Existe um termo hoje que eles falam de hipercustomização. Quer dizer, você tem, sei lá, quantos clientes, o negócio é muita gente, mas você tem que tentar de um jeito, sabe, falar com cada um. É um negócio, tem que encontrar uma forma, de repente a tecnologia ajuda, etc. Né? Outro item importante, e esse é revolucionário, gente, isso aqui só vai ficar nessa live. Quem viu, viu. Você tem que tangibilizar o seu borogodó. O que é um borogodó? Um borogodó é o seu diferencial. Então, se você não tangibilizar o seu diferencial, você é um Zé das Couves melhorado. Ué, simplesmente assim. E hoje ninguém sabe qual que é o seu borogodó. Porra! E o que é que você pesa nessa balança? Você tem que provar isso, tem que ter autoridade, você tem que tangibilizar de que forma eu entrego e faço uma revisão a cada 45 dias, durante 3 vezes, para garantir que o trem deu certo. Você precisa ganhar confiança do cliente. Esse selo de confiança é um borogodó. Tá? Depois, você tem que tentar desenvolver um relacionamento continuado com a sua tribo de clientes, porque isso faz com que a venda comece antes da venda. Você tem que aprender a entrevistar melhor o cliente, mesmo que ele não seja cliente ativo agora, mas saber escutar o cliente te dá as manhas do que você pode... Olha, eu vou colocar esse argumento aqui na próxima projeto que eu vou... Né? Você convence as pessoas com as palavras dela. Né? Então, por isso que eu falo que começa antes do orçamento lá. O fato de estar gastando um tempinho para poder interagir te ajuda a aprender coisas sobre o cliente que você pode usar para poder fazer propostas melhores. Pense em criar parcerias de valor. Tem um grupo de empresas ligadas à decoração em São Paulo, capital, que criou um pool de design. É gente de imóveis, gente que usa cortina, arquiteto, várias empresas. Eles se juntaram e criaram um pool de design. Esse pool participa conjuntamente em feira, faz treinamento de funcionário, faz propaganda aqui e acolá. O dinheiro está curto. Vamos fazer parcerias para poder multiplicar nossas moedinhas. E, finalmente, premie a recompra. Eu não sei se alguém alguma vez aqui vou fazer agora um happy hour com os meus clientes em 2025. Você nunca mais fala deles, você quer que eles indiquem você, eles esqueceram você. Então, pega a cada período de 6 meses, junta a galera e vamos tomar uma aí. Chama eles para um momento. Né? Então, quando você reconhece o valor do cliente,
quando você mostra a sua identidade, quando você se diferencia da multidão, os negócios vão acontecer, porque o resto não faz isso. Simplesmente por exclusão, o resto não faz isso. Né? Então, às vezes nem lembram, né, de nem vocês. lembra, a gente está nessa roda viva, nem pensa, né? Então, ao mesmo tempo que está ruim, mas está bom. Está ruim porque está ruim mesmo, e está bom porque tem oportunidades que ninguém está enxergando. Né? Uhum. Além das mídias sociais que eu falei, além daqueles 2 casos ali que eu falei para vocês seguirem, que são bons, quero dizer que daqui a 2 meses eu vou estar lançando um livro chamado Comércio e Serviço de Plantas e Flores. Extinção ou Evolução. Esse livro está bem legal, já faz 1 ano que eu estou trabalhando nele, e lá tem tudo que você pensar para poder entender as suas dores e entender caminhos de como é que você pode aproveitar a oportunidade que está posta. Tá? Então, é uma questão de paz na alma e foco que dá para virar essa barca tranquilamente. Tá? Eu estou muito positivo que tem boas chances aí de todo mundo se dar bem ainda. Legal. Bem legal. E a gente fica sabendo do seu livro, te acompanhando no Aqui Augusto, ou Isso. você tem alguma outra dica para a gente estar sabendo quando que esse lançamento vai acontecer? O meu canal oficial é o Arque Augusto no Instagram. Tá? Eu vou colocar provavelmente no YouTube também. Eu tenho Face, um Face Negócio com Flores também. Vou colocar nesses canais todos. Eu tenho o LinkedIn, então também vocês podem me achar no LinkedIn. Né? Então, onde tem mídia minha, vai estar... Vai estar passando em todos esses lugares. Legal. Pois ganhei um livro, lançar um livro aqui. Quem sabe no Congresso, Augusto? Conversa. Tá Vai aí, ser ó. quando? Quando é que vai ser o congresso? Outubro, no Céu Flor. Posso fazer porque o lançamento inicial vai ser em julho, né? Mas eu posso fazer um segundo lançamento ali, de repente, sei lá. Para divulgar, para quem não tiver oportunidade antes, né? De repente é uma oportunidade de fazer uma venda lá, sem maiores fuzuês, né? Sim. O ano passado a gente teve 2, 3 livros lançados, mas mais do que isso, é uma oportunidade de contato com o livro, né? Sim. A pessoa, você vai lá, você está com o livro e as pessoas podem conhecer, é bem bacana. Sim. Link do Congresso, já vou colocar já. E pode carregar o opinião, porque os que trouxeram o livro no Congresso passado, né, venderam bastante. Faltou o livro, a fila foi grande. Mas essa que é a ideia, né? Porque todo mundo que vai para congresso gosta justamente disso, né, Augusto? De comprar livros, de folhear livros. É uma oportunidade bem bacana. Estou procurando aqui, alguém pediu para compartilhar sobre o congresso. Ainda não está divulgado como é que fala? Os palestrantes, mas vamos começar a fazer isso na próxima semana. Tá bom? Aí, ó. Estão perguntando, coloque, por favor, o link do congresso está aqui, ou mesmo um livro digital. Você tem algum livro digital, Augusto? Eu não tenho ainda, mas esse livro também vai sair na versão digital e vai estar na Amazon. Legal. Aí você avisa a gente, aí a gente divulga no grupo aí. Legal. Pessoal, alguém quer fazer uma pergunta, abrir o microfone? Agora é a hora de falar com o Augusto. Um de cada vez, gente. Só agradecer Augusto, agradecer ao Gustav, tá, por essa oportunidade de sempre estar se capacitando, escutando temas relevantes aí para a nossa área. Então, agradecer, gratidão. Obrigado, Augusto. Obrigado, Beto. Obrigado pela presença aí. Ótima semana aí para todo mundo. Valeu. Um grande abraço, né, para você. A Silvia perguntando qual a sua relação com o paisagismo. Ele trabalha o mercado das plantas, Gleice, tá? Ele Augusto, fale você mesmo. O que eu faço vamos chamar num termo diferente aqui, é acesso a mercado. Então, se você tem uma loja, se você é um prestador de serviço, você provavelmente tem uma dificuldade de acesso a mercado. Né? Esse acesso ao mercado depende
do momento do mercado. Então, por exemplo, na década de 90, o cliente era voraz. Então, você não precisava ser nem bonito nem inteligente. Quem tivesse a planta, quem tivesse a loja, vendia, né? Durante a pandemia, de repente, foi assim também. Agora já não é mais. Então, a nossa cabeça como ofertantes, seja prestador de serviço, ou seja, loja, ainda está naquele capítulo anterior, quando o cliente já está no capítulo novo. Então, a forma de você vender é essa de você saber se relacionar de forma diferente com o mercado, né? E no caso específico de prestador de serviço, é você conseguir comprovar e ganhar a confiança do cliente. Então, isso se faz através dessa programação continuada de conteúdos, através do grupo fechado de WhatsApp em uma comunidade, através de você fazer encontro de ex-clientes e isso remeter para indicações, tudo isso. Então, é uma coisa meio de marketing, entendeu? É nessa área que eu trabalho. Sim. Se você acompanha ele, eu sou fã do LinkedIn, né? E ele está sempre passando dicas, levantando pulga atrás da orelha, né? Falando, olha isso aí, ó, vocês viram isso, né? Que são coisas que às vezes passam no nosso dia a dia, passam, e aí o Augusto traz isso como pensamento e como aprendizado mesmo. Tá bom? Obrigada, viu? Gente, é isso aí. Mais alguém? Uma pergunta que nós vamos estar encerrando aqui, que amanhã é outro dia, né? Augusto, muito obrigada, viu? Foi ótimo. Trouxe uns insights bem bacanas aí para a gente. Vamos junto aí, vamos aprendendo, né? Deixa o endereço do LinkedIn aí, Augusto. Rapaz, espera aí, deixa eu ver aqui que eu não... Espera aí... Acho que é só digitar Augusto Arcos, né? Augusto Hack, né? Deixa eu achar aqui. É muito nome, né? Quando a gente criou, a gente não lembrou de fazer tudo igual, né, Augusto? Eu também tenho esse problema aqui. Ó, ele é meio compridinho, espera aí que eu achei aqui, ó. Isso que está dando ali... Augusto Ack, consultor Sebrae. Eu digitei Augusto Ack e apareceu. Eu não sei se é também porque acho que tá, Eu acho que LinkedIn é isso, né? tente digitar Augusto Ack, Ack é com K, né? Isso. Augusto Ack. Ótimo, obrigado. Foi eu que Aí perguntei aparece. aqui, Marcos, de Minas Gerais, Patos de Minas. Quero Oi, agradecer Marcos. demais. Inclusive, eu tenho um sócio, né, que eu tinha um negócio com um sócio que teve com Gustaf treinamento em São Paulo, e hoje a gente tem muita coisa do que ver, né, do treinamento com vocês aí. E foi muito boa essa pegada Legal. hoje aí do, do Augusto, porque a gente envolve bastante e às vezes a gente acaba deixando de lado essa questão de que tem que dirigir um negócio, né? Não é só uma execução de Isso projeto, aí. de trabalho. E parabéns, porque eu vejo que vocês aí, Gustavo, vê o negócio em um todo, né? Que sempre está tendo, a gente tem muita gente trazendo de execução e vai uma coisa e outra, mas isso não está fora, né, do segmento, porque se a gente não conseguir negociar, não vai adiantar de nada o que a gente Todo o tem, trabalho. não saber entregar, não saber valorizar. Muito bom, obrigado, viu? Mas é aquela história antiga, né? O ovo da pata é muito maior, né? A Sim, da galinha faz uma propaganda, né? Quando ela solta o seu produto, e por isso que a gente convidou o com maior certeza. especialista, né, em marketing, vamos dizer assim, e que sempre ele dá uma chacoalhada na gente, né? Tomara que tenha mexido com todo mundo também. Aí a gente atingiu o nosso objetivo, Augusto. É isso aí, mais um aprendizado. Muito lindo ter conversado contigo. Que dê vida longa a você, Deus ali, tá bom? Para que você continue fazendo aquilo que você mais gosta e que você sabe fazer tão bem. Valeu, Obrigado, gente. obrigado pela Obrigado. oportunidade, gente. E eu vou atrás dessa informação do Congresso aí, vamos ver se eu consigo participar lá. Isso. Valeu. Vamos em outubro, tá bom?
Joia. Valeu, gente. Alô. Boa noite. Valeu, Vamos parabéns, descansar. obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.